No dia 4 de abril de 2013, um alarme soou na casa do sargento-guarda de caça Terry Hughes, no estado americano do Maine. Já passava da meia-noite, mas o sargento Hughes pulou da cama, se vestiu e correu para o carro. O alarme estava conectado a um sensor de movimento nas cozinhas de um acampamento de verão próximo. O fato de ele finalmente ter disparado só podia significar uma coisa: havia um invasor lá, talvez o mesmo invasor que o sargento Hughes fez disso sua missão: capturar o homem que vinha se escondendo na floresta, silencioso e invisível, sobrevivendo de comida e suprimentos roubados pelos últimos 27 anos. Enquanto o sargento Hughes corria em direção ao acampamento, ele tinha certeza de que finalmente estava prestes a capturar o homem conhecido como o Eremita do Lago Norte. No dia 7 de dezembro de 1965, Christopher Thomas Knight nasceu. Ele foi criado em uma família que não era nem muito pobre nem muito rica, mas que vivia com conforto razoável graças a muito trabalho. Com 4 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova, ele nunca ficou sem companhia, embora sua família em geral fosse inclinada à solidão. Seus pais tinham poucos amigos e raramente trocavam mais do que algumas palavras amigáveis, porém desinteressadas, com os vizinhos. Na escola, Cristóvão tinha dificuldade para se enturmar. Preferia ler e normalmente passava as noites em casa lendo. Ele e seus irmãos gostavam de poesia e liam Shakespeare juntos. Lidar com pessoas fora de sua família imediata, no entanto, parecia deixar Cristóvão ansioso e estressado. Assim como seus pais, irmãos e irmã, ele preferia sua própria companhia. Embora fosse quieto, Cristóvão era extremamente inteligente. Ele se saía bem nos estudos, falava de forma eloquente nas raras ocasiões em que falava em público e, em geral, era muito capaz em qualquer projeto que assumisse. Após se formar cedo no ensino médio, ele fez curso de eletrônica em escola técnica local e conseguiu emprego como técnico de alarmes. Ele instalava e fazia manutenção de alarmes contra invasão em uma ampla região, um trabalho no qual era extremamente competente e do qual parecia ter certo orgulho. No entanto, em 1986, ele deixou esse emprego de forma abrupta. Na verdade, ele abandonou sua vida por completo. Ele entrou em seu carro e dirigiu de volta para sua cidade natal de infância, Albion, no Maine. No entanto, quando chegou lá, ele não parou. Em vez disso, ele continuou dirigindo aparentemente sem rumo até ter percorrido quase 160 quilômetros e seu veículo estar ficando sem gasolina. Ele entrou em um estacionamento no início de uma trilha perto dos Lagos Belgrado, no Maine. Deixou as chaves do carro no painel e, com quase nada além das roupas do corpo, entrou na floresta. Ele não sairia de lá pelos próximos 27 anos. Os Lagos de Belgrado formam um conjunto interligado próximo à cidade de Belgrado, Maine. Eles são uma área recreativa popular usada para natação, passeios de barco, pesca e acampamento no verão. Há centenas de residências de verão, resorts, acampamentos e instalações recreativas na região, embora a maioria delas seja usada apenas durante os meses mais quentes do ano. As temperaturas extremamente frias que ocorrem no Maine durante o inverno deixam a região praticamente deserta nesse período. Além disso, embora a região seja popular entre os caminhantes, a maioria dos visitantes geralmente permanece nas trilhas estabelecidas. Os bosques da região podem ser excepcionalmente densos e cheios de espinhos, tornando difícil e desagradável a navegação para qualquer pessoa que se desvie de uma rota estabelecida. Foi para uma área específica de floresta densa, conhecida localmente como Jarzei, que Cristóvão se aventurou. No início, ele mudava de acampamento para não ser descoberto, mas após um ano, Cristóvão fixou-se em um local que gostou muito. Ficava perto da margem do Lago Norte e consistia em uma área protegida entre várias grandes rochas. Era cercado por uma floresta densa, e ele chegava até lá caminhando cuidadosamente pela mata, pisando apenas em pedras e raízes de árvores para não deixar pegadas. Cristóvão não tinha experiência em acampamento e quase não tinha suprimentos com ele quando entrou na floresta pela primeira vez. E, portanto, o que ele precisava para sobreviver, ele conseguia roubando.
Ele se movimentava nas primeiras horas da manhã e fazia de tudo para evitar confrontos. Ele vigiava uma casa de veraneio por dias, até ter certeza de que estava vazia. Depois, arrombava a fechadura, desativava alarmes com seu conhecimento em segurança eletrônica e roubava, mas com moderação. Do que encontrava dentro, ele pegava comida, roupas e combustível para evitar ser detectado. Ele nunca acendia uma fogueira, mas derretia a neve e se mantinha aquecido usando um pequeno fogareiro a gás propano. Ele usou centenas de exemplares roubados da revista National Geographic para criar um piso resistente para seu acampamento e roubou um colchão, corda e lonas para construir um abrigo para si mesmo. Ele também pegou livros, centenas deles. Quando não estava trabalhando em seu acampamento isolado, ele fazia caminhadas, apreciava a beleza ao seu redor e lia. Nos anos seguintes, ele roubou um pequeno rádio portátil e pilhas para alimentá-lo, e sintonizava para ouvir notícias, músicas e episódios de rádio de sua sitcom favorita. Todo mundo odeia o Raymond. Christopher enfrentava seus maiores desafios nos meses de inverno, quando a neve cobria a floresta e as temperaturas chegavam a cair até menos 18 graus Celsius, ou 0 graus Fahrenheit. Nessas condições, muitas vezes estava frio demais para dormir à noite, então ele permanecia acordado, andando de um lado para o outro para manter a circulação. Essa existência pode parecer extrema, mas Christopher suportou bem. Segundo ele mesmo, ele nunca ficou doente, algo que atribuía ao fato de nunca estar exposto a outras pessoas. Ele também evitou se machucar, apesar de uma vez ter escorregado e caído no gelo. Com o passar dos anos, sua visão piorou, assim como o estado de seus dentes. Sua preferência por alimentos calóricos e açucarados deixou-o com inúmeros problemas dentários. Mas ele suportava a dor dos dentes, apodrecendo com a mesma coragem com que suportava o frio. Por mais furtivo que fosse, a existência de Christopher não passou despercebida. Ao longo dos anos em que viveu na floresta, ele cometeu quase 1000 furtos. Ele costumava pegar pequenos objetos, deixando os donos incertos se tinham sido roubados. Em outros casos, seus furtos eram realmente perceptíveis, já que ele invadia as mesmas cabanas ou casas de veraneio várias vezes. O valor do que ele levava geralmente era mínimo. Mas o fato de saberem que alguém havia entrado em suas propriedades e roubado deles causava grande angústia aos moradores ao redor do lago. Cristóvão, embora seu nome fosse desconhecido, acabou se tornando uma espécie de lenda. Suspeitava-se da existência do eremita do Lago Norte, embora quase ninguém realmente o tivesse visto. Moradores acreditavam tanto em sua existência que deixavam comida fora de casa no inverno para evitar que Cristóvão invadisse suas residências. Durante quase 3 décadas passadas na floresta, Cristóvão teve alguns encontros próximos. Um dia, ele cruzou com um caminhante em uma trilha e os dois se cumprimentaram. A breve saudação foi o único contato que Cristóvão teve com outro ser humano naquela década. Em outra ocasião, ele invadiu uma casa por engano enquanto um dos moradores ainda estava lá, dormindo. O morador acordou com o som de Cristóvão se movendo no cômodo ao lado e gritou para o invasor sair. Cristóvão prontamente obedeceu e nunca mais voltou àquela propriedade em particular. Em outra ocasião, 2 pescadores encontraram seu acampamento e simpatizaram com o desejo de Cristóvão de ficar em paz. E chegaram a um acordo com ele de que não contariam a ninguém sobre sua existência. No entanto, só em 2013 que a longa temporada de Cristóvão na floresta finalmente chegou ao fim. O sargento Terry Hughes, um guarda florestal, já havia recebido tantas denúncias de pequenos furtos ao redor do Lago Norte que decidiu capturar o culpado. Para isso, ele trabalharia com o acampamento de Verão Pinheiro, um acampamento de verão que atendia crianças e adultos com deficiência. Christopher já roubou tantas vezes do acampamento que o dono disse que o eremita tratava o local como seu próprio Walmart. Era quase certo que em algum momento Christopher voltaria. O sargento Hughes ajudou o acampamento a instalar sensores de movimento ocultos na cozinha que ativariam um alarme em sua casa. A uma curta distância dali, em 4 de abril de 2013, o alarme foi acionado.
O sargento Hughes correu até o acampamento e lá viu um homem surpreendentemente bem barbeado e de aparência comum. Com uma mochila, andando pela cozinha, o homem usava uma combinação estranha de roupas e um par de óculos originais, estilo aviador dos anos 1980. Era Christopher, com sua mochila e bolsos cheios de cerca de $200 em comida roubada. Comida! Christopher não ofereceu resistência quando foi preso. No começo, ele não conseguia responder às muitas perguntas que a polícia fazia para ele. Ele não estava acostumado a conversar com outras pessoas. Nunca soube os nomes reais dos lugares que frequentava e já havia perdido a noção do tempo há muito tempo. Quando lhe perguntaram há quanto tempo estava na floresta, ele só conseguia se lembrar de que entrou não muito tempo depois do desastre da usina nuclear de Chernobyl em 1986. A partir disso, a polícia pôde deduzir que ele havia se escondido na floresta por 27 anos, dos 20 aos 47 anos de idade. Eventualmente, após muitos questionamentos, Cristóvão levou a polícia de volta pela vegetação densa do Jersey até seu acampamento, e eles ficaram surpresos ao descobrir que não era nada remoto. Ficava em uma propriedade privada, não muito longe de trilhas bem cuidadas e estradas asfaltadas. Era surpreendentemente perto de dezenas de casas de verão às margens do Lago Norte. E ainda assim, apesar de sua proximidade com a civilização, ele permaneceu ali sem ser descoberto por anos. Por tanto tempo que os varais que ele amarrou no acampamento foram engolidos pelas árvores onde estavam presos. Por tanto tempo que o pouco dinheiro guardado para emergências de seus muitos furtos começou a mofar e apodrecer. Por tanto tempo que ele havia sido praticamente esquecido pela sociedade, sua família era extremamente reservada e optou por não registrar um boletim de desaparecimento, acreditando que Cristóvão havia partido por vontade própria e que essa escolha deveria ser respeitada. Agora, porém, Cristóvão teria que responder pelos furtos que cometeu enquanto esteve na floresta. Ele passou mais de meio ano na prisão, aguardando o julgamento, e então foi condenado a 7 meses de prisão, pena que já havia praticamente cumprido quando foi sentenciada. Ele também recebeu liberdade condicional, apoio obrigatório de saúde mental e foi proibido de consumir álcool. E foi ordenado a conseguir um emprego ou frequentar a escola dentro de um determinado prazo, sob pena de sofrer novas punições. A polícia local construiu uma estrada até o acampamento de Cristóvão e recuperou tudo de valor. Os moradores que haviam sofrido furtos foram convidados a ir até lá e recuperar seus bens roubados, mas a maioria dos itens nunca foi reivindicada. Cristóvão conseguiu um emprego em uma oficina mecânica. Ele evitou novos problemas com a justiça, mas ao mesmo tempo não se reintegrou completamente. Dizem que ele tem pouca vontade de fazer amigos ou ter qualquer contato com outras pessoas, e nunca parece estar realmente à vontade na sociedade. Apesar de ter falado com um jornalista, ele não ofereceu nenhuma explicação sobre por que foi embora. Dada a sua idade, as condições rigorosas de sua liberdade condicional e os avanços em CFTV e segurança residencial, é improvável que o homem, antes conhecido como o eremita de North Pond, consiga voltar à sua antiga vida na floresta. Ele permanecerá de fato uma lenda única na região que assombrou por 27 anos